palavras que Alma, sumo sacerdote, segundo a santa ordem de Deus, transmitiu ao povo nas suas cidades e povoados por toda a terra. Abrangem o capítulo 5. Capítulo 5. Para obterem salvação, os homens devem arrepender-se e guardar os mandamentos, nascer de novo, purificar suas vestes por meio do sangue de Cristo, ser humildes, despir-se do orgulho e da inveja e praticar obras de retidão. O bom pastor chama o seu povo. Aqueles que praticam o mal são filhos do diabo. Alma testifica a veracidade de sua doutrina e ordena aos homens que se arrependam. Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida. Aproximadamente 83 a.C. Ora, aconteceu que Alma começou a transmitir ao povo a palavra de Deus, primeiro na terra de Zanaela e dali por toda a terra. E estas são as palavras que, segundo o seu próprio relato, ele dirigiu ao povo da igreja que estava estabelecida na cidade de Zaraela, dizendo: Eu, Alma, havendo sido consagrado por meu pai, Alma, como sumo sacerdote da igreja de Deus, tendo ele poder e autoridade de Deus para fazer estas coisas, eis que eu vos digo que ele começou a organizar uma igreja na terra que se achava nas fronteiras de Nefe. Sim, na terra chamada Terra de Mormon. Sim, e ele batizou seus irmãos nas águas de Mormon. E eis que vos digo que eles foram salvos das mãos do povo do rei Noé pela misericórdia e poder de Deus. E eis que, depois disso, foram escravizados pelas mãos dos lamanitas no deserto. Sim, digo-vos que estavam no cativeiro, e novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder de sua palavra. E fomos trazidos para esta terra, e aqui começamos a organizar a igreja de Deus também por toda esta terra. E agora, eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim, e haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Eis que ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono, e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna esperava-os. E agora vos pergunto, meus irmãos, foram eles destruídos? Eis que vos digo que não o foram. E novamente pergunto, foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Digo-vos que sim, foram soltas e suas almas expandiram-se e cantaram o amor que redime. E digo-vos que estão salvos. E agora vos pergunto, em que condições foram salvos? Sim, que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertados das ligaduras da morte, sim, e também das correntes do inferno? Eis que vos posso dizer, não acreditou meu pai, Alma, nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? E não foi ele um santo profeta? Não disse as palavras de Deus, e nelas não acreditou meu pai, Alma? E em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seu coração. Eis que vos digo que tudo isso é verdade. E eis que ele pregou a palavra a vossos pais, e em seus corações também se verificou uma grande transformação. E eles humilharam-se e depositaram confiança no Deus verdadeiro e vivo. E eis que foram fiéis até o fim, portanto, foram salvos. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantado em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-vos diante de Deus e serdes julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal? Digo-vos, podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia, vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra? Ou imaginais que podereis mentir ao Senhor naquele dia, dizendo, Senhor, nossas obras foram retas na face da terra,
e que ele vos salvará? Ou de outra maneira, podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus, com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as vossas culpas? Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades, sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus? Pergunto-vos, podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Pergunto-vos, podereis levantar os olhos, tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Pergunto-vos, podereis pensar em ser salvos, quando vos haveis deixado subjugar pelo diabo? Digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos. Pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir o seu povo de seus pecados. E agora vos pergunto, meus irmãos, como vos sentireis se vos apresentardes perante o tribunal de Deus, tendo vossas vestimentas manchadas de sangue e de toda espécie de imundície? O que testemunharão essas coisas contra vós? Eis que não testemunharão que sois assassinos? Sim, e também que sois culpados de toda espécie de iniquidades? Eis que, meus irmãos, suponde vós que tal pessoa possa ter um lugar onde sentar-se no reino de Deus, com Abraão, com Isaque e com Jacó, e também com todos os santos profetas, cujas vestimentas são limpas e imaculadas, puras e brancas? Digo-vos que não. A menos que façais de nosso Criador um mentiroso desde o princípio, ou suponhais que ele seja um mentiroso desde o princípio, não podeis supor que esses possam ter um lugar no reino dos céus. Mas serão expulsos, porque são os filhos do reino do diabo. E agora, eis que eu vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Tendes-vos conservado inocentes diante de Deus? Poderíeis dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte neste momento, que haveis sido suficientemente humildes? Que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados? Eis que estáis despidos de orgulho? Digo-vos que, se não o estáis, não estáis preparados para comparecer perante Deus. Eis que deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo, e o que não estiver preparado não terá vida eterna. Eis que pergunto, há alguém entre vós não despido de inveja? Digo-vos que esse não está preparado. E eu quisera que se preparasse rapidamente, pois a hora se aproxima e ele não sabe quando chegará o tempo, porque esse não se acha sem culpa. E novamente vos pergunto, há alguém entre vós que zombe de seu irmão, ou que acumule perseguições contra ele? Ai dele, pois não está preparado. E está próximo o tempo em que deve arrepender-se, do contrário, não será salvo. Sim, ai de todos vós que praticais a iniquidade. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o Senhor Deus assim o disse. Eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos e ele diz, arrependei-vos e receber-vos-ei. Sim, diz ele, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida. Sim, vinde a mim e apresentai obras de retidão, e não sereis cortados e lançados ao fogo. Pois eis que é chegado o tempo em que aquele que não apresentar bons frutos, ou seja, aquele que não praticar obras de retidão, terá motivos para chorar e lamentar-se. Ó obreiros da iniquidade, vós que estáis inchados com as coisas vãs do mundo, vós que professastes haver conhecido os caminhos da retidão e, não obstante, vos haveis perdido como ovelhas sem pastor, apesar de um pastor vos haver chamado, e chamar-vos ainda, mas não quereis dar ouvidos à sua voz. Eis que vos digo que o bom pastor vos chama, sim, e em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. E se não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, ao nome pelo qual sois chamados, eis que não sois as ovelhas do bom pastor. E agora, se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Eis que vos digo que o diabo é o vosso pastor, e pertenceis a seu rebanho. E agora, quem pode negar isto? Eis que vos digo que quem isso negar é mentiroso e filho do diabo. Porque vos digo que tudo o que é bom vem de Deus,
e tudo que é mal vem do diabo. Portanto, se um homem apresenta boas obras, ele dá ouvidos ao bom pastor e segue-o. Mas quem apresenta obras más se torna filho do diabo, porque dá ouvidos à sua voz e segue-o. E quem assim procede deve receber dele o seu salário. Por conseguinte, recebe como salário a morte quanto às coisas concernentes à retidão, estando morto para todas as boas obras. E agora, meus irmãos, quisera que me ouvisseis, porque falo com a energia de minha alma. Pois eis que vos falei claramente, ou seja, de acordo com os mandamentos de Deus, para que não possais errar. Porque fui chamado para falar desta maneira, segundo a santa ordem de Deus que está em Cristo Jesus. Sim, fui ordenado a levantar-me e testificar a este povo as coisas que foram ditas por nossos pais, concernentes às coisas que hão de vir. E isto não é tudo. Não supondes que eu próprio saiba destas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito, e este é o Espírito de revelação que está em mim. E ainda mais, digo-vos que assim me foi revelado que as palavras que foram ditas por nossos pais são verdadeiras, em conformidade com o espírito de profecia que está em mim, o qual também existe pela manifestação do Espírito de Deus. Digo-vos que sei por mim mesmo que tudo quanto vos disser, concernente às coisas que hão de vir, é verdadeiro. E digo-vos que sei que Jesus Cristo virá. Sim, o Filho, o unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade. E eis que é ele quem vem para tirar os pecados do mundo, sim, os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, e a todos os que habitam a terra. Sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres. Sim, eu digo a vós, idosos, e também aos de meia idade, e à nova geração. Sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. E assim diz o Espírito: arrependei-vos todos vós, confins da terra, porque o reino do céu está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder e domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma: eis a glória do Rei de toda a terra. E também o Rei do céu, muito em breve brilhará entre todos os filhos dos homens. E também me diz o Espírito, sim, clama com voz potente, dizendo: vai e dize a este povo: arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino do céu. E torno a dizer-vos que o Espírito afirma: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Sim, um fogo que não pode ser consumido. Um fogo inextinguível. Ouvi e lembrai-vos de que o Santo o disse. E agora, meus amados irmãos, eu vos pergunto: podeis refutar estas palavras? Sim. Podeis pôr estas coisas de lado e pisar o Santo sob os pés? Sim. Podeis inchar-vos com o orgulho de vosso coração? Sim. Persistireis em usar vestimentas luxuosas e pôr o coração nas coisas vãs do mundo, nas vossas riquezas? Sim. Persistireis em supor que sois uns melhores que os outros? Sim. Persistireis na perseguição de vossos irmãos, que se humilham e seguem a santa ordem de Deus pela qual foram trazidos para esta igreja, tendo sido santificados pelo Santo Espírito e verdadeiramente apresentando obras dignas do arrependimento? Sim. E persistireis em voltar as costas aos pobres e aos necessitados e a negar-lhes vossos bens? E finalmente todos vós que persistis em vossa iniquidade, digo-vos que estes são os que serão cortados e lançados ao fogo, a menos que rapidamente se arrependam. E agora digo a todos vós que desejais seguir a voz do bom pastor: afastai-vos dos iníquos, conservai-vos separados e não toqueis em suas coisas imundas. E eis que seus nomes serão apagados, a fim de que os nomes dos iníquos não sejam contados com os nomes dos justos, para que se cumpra a palavra de Deus que diz: os nomes dos iníquos não serão misturados com os nomes de meu povo. Porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida,
e a eles concederei uma herança à minha mão direita. E agora, meus irmãos, que tendes a dizer contra isto? Digo-vos que se vos manifestardes contra isto, não importa, pois a palavra de Deus deve ser cumprida. Pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem-lhe o rebanho? E eis que se um lobo entrar no meio de seu rebanho, não o porá para fora? Sim, e no final, se lhe for possível, destruí-lo-á. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se derdes ouvidos à sua voz, ele vos levará ao seu redil e sereis suas ovelhas. E ele ordena-vos que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruídos. E agora eu, Alma, ordeno-vos na linguagem daquele que mo ordenou, que procureis seguir as palavras que vos disse. Falo por meio de mandamento a vós, que pertenceis à igreja. E àqueles que não pertencem à igreja, falo por meio de convite, dizendo: Vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida.